Olá, amigas e amigos da nossa revista eletrônica Utopias Pós-Capitalistas. Eu sou Luiz Carlos de Oliveira e Silva e este é o nosso De Conversa em Conversa, em sua terceira edição, agora em um novo formato e daqui por diante não mais ao vivo. Esse vivo está sendo gravado nesta última quinta-feira do mês de setembro de 2023, dia 28, e eu me disponho a responder todas as perguntas que forem feitas no campo dos comentários. Façam as suas perguntas, façam os seus comentários, fiquem à vontade, porque a sua contribuição é e sempre será muito bem-vinda. Nesta edição de Conversa e Conversa, vou tratar de uma das diversas dimensões da existência humana que podemos chamar de trágica. Dimensões trágicas da existência humana. A existência humana teria, segundo o meu modo de ver as coisas, diversas dimensões trágicas. E o caso, vamos assim chamar, o caso Oppenheimer, traz à luz uma dessas tantas dimensões trágicas da nossa existência. É sobre isso que eu irei falar nesse terceiro episódio de Conversa em Conversa. No primeiro episódio, Bia Martins e eu falamos de publicidade, propaganda, e disso que se vem chamando de inteligência artificial, a propósito daquela peça publicitária da Volkswagen, na qual aparece uma simulação da figura de Elis Regina. No episódio seguinte, no segundo episódio, Bi e eu comentamos o livro de Natália Pasternak e Carlos Orsi, no qual esses autores chamam a acupuntura, a homeopatia, a psicanálise, a astrologia e outras pseudociências de absurdos que não merecem, segundo suas palavras, ser levados a sério. Bia e eu resolvemos, de comum acordo, não mais trabalharmos juntos neste projeto, de conversa em conversa. E eu resolvi dar continuidade a ele com este novo formato. Espero que gostem. Nesse presente episódio, vou tratar, como disse, de uma das tantas dimensões trágicas da nossa condição humana, exemplificando essa dimensão com fatos da biografia do cientista, o assim chamado pai da bomba nuclear, daquela bomba que arrasou as cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki no final da Segunda Guerra Mundial, provocando de forma imediata, mais de 200 mil, a morte de mais de 200 mil pessoas, todas civis. Agora, é bom lembrar, né, que a ONU considera como terrorista uma ação militar que não faz distinção de alvos, civil e militar. Por essa definição da ONU, aquelas ações levadas a cabo pelos Estados Unidos no Japão foram ações terroristas. Mas não é disso que eu vou tratar neste vídeo. Eu vou me basear no filme de Christopher Nolan, Oppenheimer, O Mundo Sempre Muda, lançado neste ano de 2023, que, por sua vez, se baseou o filme no livro de 2005, Prometeu Americano, biografia de J. Robert Oppenheimer, escrito por Kay Bird e Martin Sherwin. Esse título, Prometeu Americano, já ia falar Prometeu Acorrentado, esse título, Prometeu Americano, é muito interessante e instigante, dá o que pensar. Ele aponta, segundo penso, para o cerne do que está em questão. Estou falando aqui de trágico, da dimensão trágica da condição humana. Essa palavra trágico remete, claro, de imediato ao teatro grego de Ésquilo, Sófocles e Eurípides, no século V a.C., durante
a democracia ateniense. Mas ele, o trágico, foi tornado conceito por alguns filósofos para dar conta do que seria, em essência, a existência humana. O primeiro desses filósofos foi Nietzsche, Friedrich Nietzsche, filósofo alemão que floresceu na segunda metade do século XIX da nossa era. No teatro grego, na tragédia grega, na poesia trágica, o trágico foi concebido por excelência, dizendo respeito ao embate do indivíduo com o seu destino. Destino esse que se impõe ao personagem de modo inexorável. Isso é, não importa o que o personagem trágico faça, ele não tem como se livrar do destino que lhe cabe. Talvez o personagem trágico mais emblemático dentre todos, seja na mitologia grega, seja no próprio teatro grego, sem sombra de dúvida, é Édipo. Vamos lá. A história é conhecida, vamos recapitular rapidamente. Édipo, o príncipe herdeiro do trono de Corinto, desconfiando de sua origem, foi se consultar, como era comum, no templo de Apolo em Delfos. Mas, ao se aproximar do templo, uma voz o advertiu, uma voz que vinha do interior do templo, dizendo que ele não era digno de pisar aquele solo sagrado, para que ele se mantivesse afastado, já que ele, Édipo, estava destinado a ser o mais dos infames dentre todos os seres humanos, que ele estava destinado a matar o próprio pai e a desposar a própria mãe, e destinado a ter com ela filhos, tão malditos quanto os próprios pais, né? Ao ouvir tão terrível vaticínio, Édipo se rebela e se julga. E por se julgar em condições de evitar esse destino pelo engenho de sua inteligência, ele se acha em condição de fugir ao cumprimento da profecia. Bastava, pensou Édipo, jamais retornar a Corinto, cidade na qual reinavam aqueles que Édipo acreditava ser os seus pais. Bastaria isso, para que o destino revelado pela sacerdotisa do templo de Apolo jamais se cumprisse. Vagando a esmo, em busca de uma cidade que o abrigasse das terríveis prescrições do destino, Édipo tomou o caminho que levava a Tebas, cidade que, na ocasião, padecia de terríveis flagelos, devido à maldição que a Esfinge, esse monstro alado com o rosto de mulher, fazia recair sobre ela, Tebas. No caminho em direção a Tebas, Édipo se envolve no entrevero contra uma comitiva que vinha na direção oposta, em direção ao templo de Apolo, de onde Édipo estava saindo, né? Desse entrevero resultou a morte de toda a comitiva, à exceção de uma pessoa que conseguiu escapar da fúria de Édipo. Chegando a Tebas, Édipo encontra uma cidade devastada pelas pragas que lhe vinham sendo impostas pela Esfinge, e uma cidade enfraquecida devido ao fato da morte do seu rei, Laio, mortos, como pensavam, por assaltantes de estrada. A cidade resolveu, então, oferecer em casamento a mão da rainha viúva Jocasta a quem derrotasse a Esfinge. Esfinge que propunha enigmas aos que a desafiavam. Decifra-me ou te devoro, era o lema da terrível Esfinge. Tratava-se de um combate de morte. O recém-chegado Édipo, seguro do poder, do engenho, da inteligência humana, isso é importante,
aceitou a tarefa e foi medir forças com a esfinge, cônscio de que um dos dois morreria ao fim do embate. O enigma proposto pela esfinge e decifrado por Édipo é bem significativo. A esfinge indagou a Édipo quem seria aquele que, na manhã, caminha por 4 pés, ao meio-dia por 2 e à noite por 3 pés. A resposta de Édipo é exemplar e, em síntese, mostrar, mostraria o caminho que Édipo considerava ser um caminho adequado à superação da dimensão trágica da existência humana. A resposta é o homem, que na primeira infância engatinha, anda sobre 4 pés, depois dessa fase caminha ereto, sobre, sobre os 2 pés, e na velhice ele precisa se valer de um terceiro pé, a bengala. Para Édipo, o homem seria a resposta para o enigma da sua própria existência. Temos aqui a apresentação de um programa civilizatório com base no antropocentrismo, com base numa visão de mundo em tudo contrária à visão de mundo tradicional grega. Visão essa que estava sendo, na ocasião, contestada por adeptos, por ocasião da peça encenada por Sófocles, né? Então, ela estava sendo contestada, essa visão de mundo tradicional, por adeptos de uma nova cultura, naquela Atenas do século V, século de Péricles, como historiadores costumam se referir a esse período. Vencida a esfinge, Édipo, como prometido, erra do trono, deixado vago pela morte de Laio, desposa a rainha viúva Jocasta e com ela tem 2 filhas e 2 filhos. Ao longo de muitos anos, o engenho da inteligência humana possibilitou a Édipo que ele reinasse com sabedoria e justiça, sendo por isso muito benquisto pelo povo de Tebas. Mas aconteceu que a praga voltou e o povo tebano recorreu mais uma vez a Édipo, que haveria de vencer de novo, pensavam, a fonte de onde provinham os males que se abatiam sobre a cidade. Só que, dessa vez, para o escândalo de todos e miséria de Édipo e de Jocasta, a fonte dos males era o próprio Édipo, cujos, cujos esforços para fugir do destino cruel mostraram-se impotentes. Édipo, todos irão finalmente saber, matar o próprio pai, que não era o rei de Corinto, como ele supunha, e se casara com a própria mãe, e com ela tivera uma prole maldita que daria continuidade ao seu infortúnio. Quem desmascarou Édipo diante do povo tebano como o verdadeiro assassino de Laio, que o desmascarou foi um cego, o cego Tiresias, que se mostrou em sua cegueira mais vidente do que Édipo, esse, cego por sua arrogância, pela arrogância da inteligência humana que não reconhece qualquer limite para o seu engenho. O que Édipo Rei de Sófocles nos mostra é que o engenho da inteligência humana foi capaz de gerir bem as coisas da cidade, com sabedoria e justiça, mas não foi capaz de iluminar a mente de Édipo, de modo que ele reconhecesse seus limites e pudesse decifrar o enigma da sua própria existência. O enigma, em última instância, da existência humana. Ou seja, o engenho da inteligência, considerado como uma potência capaz de nos livrar do destino trágico, esse era o projeto de Édipo, destino trágico que insistia em nos conduzir, esse projeto foi derrotado.
O programa civilizatório de Édipo foi derrotado. E o arauto dessa derrota foi um cego que via o que Édipo se recusava a ver. A mensagem da peça Édipo Rei de Sófocles é clara, e servia de advertência aos atenienses que, ao levar adiante a experiência de autogoverno prometida pela democracia em curso, começavam a se distanciar da velha tradição politeísta grega, para considerar, como considerou Édipo, que o homem deve encontrar em si mesmo, pela luz de sua inteligência, as respostas para todas as perguntas e o instrumento para pôr tudo sob o seu domínio. Édipo foi derrotado ao seu tempo, mas o seu programa civilizatório, abominável aos olhos da tradição grega, será retomado séculos depois e podemos dizer mesmo, eis aqui um dos pressupostos da minha análise, podemos dizer mesmo que a construção da bomba nuclear dá um testemunho eloquente do triunfo tardio daquele programa de Édipo, para o bem e para o mal. O livro que serviu de base para o filme de Nolan identifica Oppenheimer com Prometeu, aquele personagem da mitologia grega que desafiou Zeus e concedeu aos seres humanos o que até então era monopólio dos deuses, o fogo, isto é, a luz da inteligência. Vamos tratar de Prometeu e de Oppenheimer como um Prometeu contemporâneo no próximo episódio. No próximo episódio que dará sequência a essa edição do nosso De Conversa e Conversa. Obrigado pela atenção e não deixe de se inscrever nos canais indicados na descrição deste vídeo. Até a próxima.